Muito bem, voltamos com a nossa Economia e Desenvolvimento aqui dos estúdios da TV Urbana, na zona do Cristal, aqui em Porto Alegre. Ao lado do Barra Shopping, aqui no Pódromo do Cristal, está o estúdio da TV Urbana. Vamos agora ao comentário do ex-governador Germano Rigoto, que fala aqui no oferecimento de celulose rio-grandense, há 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Vem daí, governador. Silvio, hoje nós vamos falar num assunto, eu quero em primeiro lugar transmitir um abraço carinhoso aos telespectadores e a ti, e dizer que vou falar num assunto hoje que eu acho que é muito importante para a nossa economia do Rio Grande do Sul e do Brasil, tá? E é uma preocupação. Dentro deste momento que a gente vive de uma economia freada, que o PIB tem crescido menos do que deveria, a gente sabe que isso tem a ver com o que acontece lá fora, com o desaquecimento da Europa, o desaquecimento dos Estados Unidos, mas outros fatores podem nos prejudicar. Sabe um que está nos prejudicando nesse momento? É uma descoberta feita nos Estados Unidos de uma tecnologia que tira da rocha onde tem xisto, tá? Tira gás. O xisto é transformado em gás. Então, eles conseguem fraturar a rocha e, fraturando a rocha, conseguem produzir gás do xisto. Este gás é produzido com custo muito baixo. Dou um exemplo. Aquilo que nós temos hoje, o custo do gás natural brasileiro, comparado com esse gás de xisto dos Estados Unidos, o nosso é 5 vezes mais caro do que o dele. Então, nós temos um gás muito mais caro, e a gente sabe que esse gás é um insumo importante para a cerâmica, para a indústria cerâmica, para a indústria de vidros, é um insumo importante para a indústria química, para a petroquímica. O gás é fundamental para essas indústrias. Pois bem, no momento que o nosso gás fica 5 vezes mais caro do que o gás americano, e que eles estão produzindo muito gás de xisto, isso é recente, isso começou aí há 3, 4 anos, tá? Nós sabemos que esta é uma grande ameaça e poderemos perder investimentos na área de cerâmica, na área química, na área petroquímica, na área de vidros, poderemos perder investimentos por os Estados Unidos. Investimentos que estariam aqui terminam indo para lá, exatamente em cima de um insumo importante como o gás, e que o custo lá, a partir de agora, é muito baixo. Os Estados Unidos eram grandes importadores de gás. Com a produção de gás de xisto é tão forte que eles já começam a exportar gás. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. O governo brasileiro tem que ter muito cuidado com isso. Investimentos como o do plástico verde aqui e aqui no Rio Grande do Sul e feito pela Braskem, investimentos como esse, a segunda etapa desses investimentos pode ficar preocupada, pode ficar de alguma forma prejudicada em cima desta situação de um insumo que é muito mais caro do que o americano. Então o governo brasileiro tem que estar atento a isto e, quem sabe, aproveitar as reservas de xisto que nós temos para tentar ver se essa tecnologia descoberta pelos americanos não pode ser utilizada aqui para produzir um gás de baixo custo como eles estão produzindo. De qualquer forma, sendo isso possível ou não, nós temos que ficar atentos, porque poderemos ter migração de investimentos que estão aqui para os Estados Unidos e investimentos que poderiam vir para cá terminam não vindo exatamente devido ao preço do gás, que, repito, ficou 5 vezes mais caro o nosso gás natural do que o gás do xisto lá dos Estados Unidos. Vamos ver o que o governo vai fazer, que atitudes vai tomar para tentar contrabalançar essa situação. Por hoje era isso, um abraço a ti, um abraço a todos os telespectadores, Silvio, e voltamos logo em seguida. Esse aqui é o espaço dos nossos comentaristas. Vamos ouvir agora no oferecimento da Sulgás há 20 anos. A Sulgás distribui e comercializa o gás natural, uma alternativa energética mais econômica, mais sustentável e mais prática e segura. O comentário de Luiz Costa. Nesses últimos dias, vem pipocando notícias sobre a retração nos índices de crescimento do varejo. Alguns mais, outros menos. Ninguém falou em queda, mas sim na redução no índice de crescimento. Supermercados tiveram um crescimento em suas vendas no primeiro trimestre do ano passado, comparado com o ano anterior, de 2011,
na ordem de 10,3%. Este ano, comparado com o mesmo trimestre de 2012, o crescimento foi de apenas 1,8%. Alguns segmentos caíram bem mais que outros, como é o caso de imóveis eletrodomésticos, cujo índice de crescimento reduziu de 18% para apenas 1%. Na informática, a redução foi de 31% para 3,6%. Alguns analistas relatam ser este o comportamento de quem ficou endividado e agora preocupa-se em pagar, reduzindo então suas compras durante esse período. Esse comentarista pensa um pouco diferente para justificar os 27 bilhões de reais que deixaram de circular em nossa economia só no varejo e só nesse primeiro trimestre. Explico. Todos aqui recordam da famosa frase do então presidente Lula: é só uma marola. Há poucos anos, a última grande crise econômica nos Estados Unidos, período no qual o então presidente Bush estava com a credibilidade tão reduzida que ninguém acreditava em uma única palavra sua. A crise teve um efeito catastrófico naquela economia. Já no Brasil, o efeito foi muito pequeno. A famosa marola se comparada a uma onda devastadora que atingiu boa parte daquele país e da Europa. Naquela época, Delfim Neto, deputado federal e ex-ministro, disse que uma crise econômica está intimamente associada à confiança que a população tem em seu dirigente. Nosso presidente disse: ninguém será demitido, ninguém foi demitido. Continuem comprando e todos continuaram comprando, pois sabiam que seus empregos estavam garantidos. Isto foi uma demonstração de confiança no dirigente. Penso que se o emprego está a pleno vapor e a economia está estável e existe uma retração no consumo, deve estar existindo um receio das pessoas, das famílias em consumir. E se existe o receio em consumir, existe o medo do futuro. E este medo do futuro aponta para uma redução no índice de confiança dos principais dirigentes do nosso país. A economia é uma máquina e ela precisa ser azeitada, alimentada por emprego, confiança e consumo. Nessa premissa fica o recado. Dirigentes, está na hora de incrementar mais ações economicamente efetivas, ações que não permitam dúvidas sobre os seus motivos, que não permitam dúvidas sobre a sua utilização futura. Nós temos que restaurar a confiança. Bom final de semana, até o próximo programa. E na sequência, o comentário de Sidney Fontoura Gomes, que é o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. Silvio, hoje o nosso bate-papo é sobre a preparação e a atitude. No mercado imobiliário, nós mesmo na Unimóveis, preparamos o corretor de imóveis para atender melhor o seu cliente, agregar valor à negociação. Mas é muito importante que ele saiba o que fazer com as informações recebidas. Veja bem, um amigo meu, sem namorada, resolveu que queria uma namorada. Vou fazer aqui uma historinha para que todos entendam esta diferença. Ele se preparou, se arrumou, foi ao cabeleireiro, fez unha, comprou roupa nova e se preparou para conseguir essa namorada. Sentou no sofá da sua casa e ali esperou durante 5 horas sem nada acontecer. O que eu quero dizer com isso? Sem a atitude, tu pode estar preparado, como esse meu amigo estava, totalmente bonito e cheiroso para a namorada. Mas não aconteceu nada porque ele não teve nenhuma atitude. Ele não fez nada com aquilo que ele se propôs. Ele não teve foco e não teve atitude. Esta é a grande diferença no mercado imobiliário e em todos os mercados também. Você tem que estar preparado, mas tem que ter uma atitude proativa para ter um resultado bom. Um abraço a todos. Vamos então agora ao comentário sobre segurança pública com o Coronel Esparta. Caros telespectadores, vamos abordar um tópico que está na mídia já há algum tempo: o uso de tornozeleiras eletrônicas por apenados. Há uma divergência quanto ao uso das tornozeleiras para os monitoramentos via satélite por apenados. Não quanto à legalização para a sua utilização, pois essa está prevista em lei desde 2010. A divergência está no direito de opção do apenado, usá-la ou não. Para alguns juristas, o uso da tornozeleira fere o direito à privacidade. Me pergunto,
será que o apenado deve ter os mesmos direitos que um cidadão cumpridor de seus deveres sociais? Não parece lógico, pois ele está cumprindo uma sanção em razão de um delito, normalmente um crime, pelo qual foi julgado e condenado conforme a lei, e por ele deve pagar, de acordo com as restrições legais impostas pela justiça e executada pelo sistema prisional. No Brasil, hoje, são em torno de 500 mil apenados, sendo que há um déficit em torno de 200 mil vagas nos presídios. O monitoramento eletrônico seria uma forma de minimizar a deficiência de vagas e possibilitar uma oportunidade de ressocialização do apenado. Nós sabemos que na prisão essa possibilidade é ínfima. Além disso, o monitoramento eletrônico pode reduzir custos ao erário público, em torno de R$ 1.500 por detento. O uso da tornozeleira eletrônica não pode ser uma opção do apenado. O uso deve ser uma condicionante para que o apenado possa usufruir de benefícios como regime semiaberto e indultos. Estatísticas confirmam que muitas ações criminosas são realizadas por apenados em regimes aberto ou semiaberto, e que nos indultos, como o de Natal, grande parte dos beneficiados não retorna à prisão. Portanto, o poder público não pode ficar sem o devido controle do apenado, e a população merece menor risco de sofrer novas agressões. Uma observação: o governo do Estado retornou aos cofres da União cerca de 19 milhões de reais, destinado à construção de presídios, albergue e ambulatório prisional. A isto chamamos de imprevidência administrativa. Silvio, gostaria de felicitar o Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército, o GBOex Previdência Privada, pelo seu centenário. Os nossos GBOex, os nossos parabéns. E vida longa para nós todos. Até a próxima semana. E nesse segmento dos nossos comentaristas, aqui no estúdio, eu recebo Zé Abel Luiz. E aí, ele. Para as pílulas, doutor Abel. Junto ao nosso Carlos Alberto Gonzalo Rico estava em viagem pelo interior. Visitando castelos. Missioneiras. Região missioneira, noroeste. Região de grande produção desse estado. Visitando as principais personalidades do Rio Grande do Sul, todas as áreas. As lavouras estão lindas no interior. Verdejantes. Verdejantes, o trigo muito bonito. Comentário, mestre. Bom, vamos lá. Silvio, a pílula de hoje ela vai no sentido de que há um hábito, eu poderia até dizer secular, mas seria um exagero, perigoso, o qual ninguém consegue acabar, né, ninguém consegue estancar esse hábito, que é o hábito de nós, quando recorremos a banco, assinar os contratos em branco. Silvio, Rico. Já assinei muito. Todos, até o rapaz do nosso suíte, assina, todos nós assinamos, os juízes, os desembargadores, todos assinam os contratos em branco. Isso é uma prática extremamente perigosa, né? Um cheque especial em branco, um crédito parcelado em branco, financiamento de automóvel em branco, todo mundo assina. E isso aí pode acarretar, né, sérios problemas. O PROCON não se manifesta, o Banco Central não se manifesta. E nós temos uma legislação específica para isso e que insere nesse texto uma sanção muito importante. Qual seja? Os contratos assinados em branco e sem as devidas informações, porque se está em branco, qual é a informação que o agente financeiro vai prestar ao cliente? Nenhuma. Esse contrato, meus amigos, pelo artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, ele é tido como inócuo, ilegal, não produz efeitos. Aquele contrato assinado em branco, sem as devidas informações ao consumidor, ele poderá ser contestado e ser invalidado a qualquer momento, desde que o consumidor se sinta prejudicado. Isso não acontece pouco, acontece muito. Só que as pessoas não se dão conta que aquele contrato assinado em branco pode ser contestado e pode ser, em juízo, discutido. Isso é um ponto fundamental que hoje está sendo abordado e sendo discutido
e que vem a modificar, por exemplo, alguma coisa bem tranquila, Silvio. Os juros. Poucas pessoas sabem que o juro linear é um e que o juro capitalizado é outro. As pessoas imaginam o seguinte, que o juro linear de 3% é o mesmo juro capitalizado de 4 alguma coisa, e que aquele juro pode, num determinado tempo, mudar ou ter um patamar muito maior. Então, isso vem ao encontro dos contratos assinados em branco. Qual é o telefone para, de repente, o pessoal que tem uma dúvida e tal, para esclarecimentos maiores? 3019-9211. Abel, obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Aqui. Até a semana que vem. Carlos Alberto. O rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já.